Bom dia, queridos. Mensagem do professor Vicente. Isaías capítulo 53, verso 1. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Louvado seja Deus. Estamos estudando Isaías, consolo para o povo de Deus. O tema desta semana, fazendo o impensável. Hoje, terça-feira, quem creu? Bem querido, bem querida, você sabe que pode participar conosco. Portanto, faça seu comentário, faça perguntas, dê like para entender que você está gostando da mensagem. Compartilhe este material com outros, toque o sininho para receber as notificações. Inscreva-se no canal e não se esqueça de orar por mim. Bem, estamos na continuação, o capítulo 52 e 53, onde temos o poema justamente do Messias sofredor. E aqui nós encontramos uma profecia clássica, maravilhosa, sobre o trabalho de salvação, o sofrimento que Jesus Cristo, o nosso Messias, passou. E que isso foi profetizado por Isaías centenas de anos antes. Interessante, queridos, que quando nós nos deparamos com essa profecia, quem não tem conhecimento da Bíblia, quem não sabe o que é Novo Testamento, Velho Testamento, se você pegar uma pessoa no Ocidente e mandar que ele leia Isaías 53, e ele vai ler e depois você perguntar de quem você acha que está falando, obviamente essa pessoa vai responder que é sobre Jesus. Entretanto, isso não é tão simples assim. Porque quando essa profecia foi escrita, Jesus ainda não tinha tomado a forma humana, não havia nascido. E Isaías está falando 750 anos antes. Isso é muito tempo, querido. É mais do que o tempo quando o Brasil foi descoberto. Nós temos pouco mais de 500 anos. E imagine que nós estivéssemos hoje com uma profecia de uma pessoa que viveu lá no tempo do início da colonização, do que iria acontecer agora. Então é mais ou menos isso que aconteceu entre aquilo que Isaías está dizendo no capítulo 52, 53 e o que aconteceu com Jesus. Mas é interessante que no tempo de Jesus, essa profecia ela também foi muito usada. Quando encontramos ali Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, encontramos ali um representante, um tesoureiro de uma rainha africana, Candace, e ele estava então lendo essa passagem no profeta Isaías e não estava entendendo de quem Isaías estava falando. E então Felipe, que foi usado como instrumento de Deus pelo Espírito Santo, então falou para ele que aquela passagem tratava-se sobre Jesus. O Novo Testamento descreve os fatores que fizeram com que a aparência de Jesus ficasse desfigurada, inclusive o açoitamento, a coroa de espinho, a crucifixão, mas acima de tudo, o que ele carregou, nossos pecados e humilhação. Bem, encontramos de forma muito clara o cumprimento dessa profecia de Isaías 52, 53 na vida, no ministério e na morte de Jesus Cristo. E aí, então, querido, então, querida, podemos perceber que quando a Bíblia diz assim, que ele levou o pecado de todos nós, está tratando ali de alguém que foi substituto. Ele foi o nosso substituto, Jesus nos substituiu. E esse capítulo de Isaías ele é fantástico, porque ele começa perguntando quem creu na pregação, quem creu que isso aí poderia ser verdade, quem creu que um homem desprezado, um homem que as pessoas não faziam questão dele e que foi humilhado e que sofreu a pior das mortes, quem creu que esse homem é o Messias, que ele é o Salvador, que ele é o Filho de Deus. Bem querido, bem querida, os discípulos creram nisso. Muitos creram ao longo dos anos. Hoje eu creio nisso e eu convido a você a crer também nisso. Porque é somente isso que temos. Essa é a nossa salvação. Todos nós andávamos perdidos e ele nos ajuntou. Ele é o Salvador. E é importante responder essa pergunta de Isaías. Quem creu na nossa pregação? Quem creu na nossa pregação? Muitos creram em Jesus. Por isso, então, o trabalho que Jesus fez não foi em vão. Porque ele há de salvar grande parte da humanidade. E você e eu precisamos estar incluídos. Esse é o desejo. Está incluído, então, no meio daqueles que
hão de consumar a salvação em Jesus Cristo? Se esse é seu desejo, então ore comigo. Eterno Deus, obrigado porque o Espírito Santo me alcançou. Obrigado, Senhor, porque eu crio nesta pregação e ajuda-me a crer sempre e não desviar e continuar te servindo em nome de Jesus. Amém.